fazer redação online, fazer um curso online é efetivamente eficiente? Porque eu não sei como que vocês estão, né? Mas, assim, os cursos EAD, né, vamos dizer assim, eles estavam em franco crescimento no Brasil antes da pandemia. Mas a pandemia, ela nos ensinou a estudar ainda mais de forma online. Eu não sei se esse foi o seu caso, se você tinha restrições com relação ao estudo online e aprendeu a fazer isso nesse último ano, ou se você já estava no mundo de curso online, né? Então, assim, essa questão de fazer a redação, né? Ah, professora, mas não é bom que o professor esteja comigo, me ensinando ali. E antes de eu explicar para você aqui o que você precisa buscar num curso de redação online e o que você precisa fazer para estudar online. Porque não é simplesmente achar o curso ideal se você não se comportar, se você não ter aí algumas características na sua rotina para que esse curso seja efetivamente bom para você, tá? Então, nem tudo serve para todo mundo, tá? Então, por exemplo, tem algumas pessoas que não conseguem estudar online, e ok. Tem pessoas que nunca estudaram online e não sabem se já estudaram online, né? Se estudar online vai ser bom para elas. Então, tá aí o momento de testar. Ou aqueles que já estudam online há um tempão, que gostam do método e que hoje só querem cursos online, né? Então, inclusive, para você que está procurando, que você chegou até essa aula hoje, eu quero te dizer que nós não vamos estudar nem temas de redação hoje e nem estrutura de redação. Nós vamos... hoje eu vou te dar as dicas do que você precisa ter como característica para estudar online. Tem que ter disciplina. Isso é uma das coisas que nós vamos conversar, o que é essa disciplina dentro de um curso de redação online. Se você quer saber sobre estrutura, se você quer saber sobre temas, etc., eu convido você, na semana que vem, tá? Começa o workshop Redação que Aprova, que é o workshop do Método 1000, né? Olha só, a galera faz cada criativo comigo que eu vou te falar, viu? Então, olha só, começa segunda-feira, às 8 horas. Se você não está inscrito ainda na nossa semana, no nosso workshop, eu te convido a entrar no www.metodo1000.com.br, 1000 em número. Se inscreva lá, é gratuito, é online, e você vai poder aprender aí uma série de coisas com relação à redação. Mas hoje eu quero conversar, então, sobre a questão de como estudar online para redação. Então, com certeza, se você está aqui me ouvindo, você está buscando melhorar a sua redação. Então, quer aprender tudo o que você precisa para fazer uma redação que te aprova num concurso? É isso que você está buscando? Tá? Essa é uma pergunta. Você tem que saber o que você quer. Você nunca deve começar uma coisa sem saber o que você quer, tá? Então, em um curso de redação online, ele pode, inclusive, ter as respostas que você precisa sobre como você vai aprender a fazer uma redação que vai te aprovar. Agora, é claro, né? Quando você está procurando isso, nada melhor do que saber aí quais são as melhores práticas, quais são as melhores técnicas para escrever melhor, né? Por meio de um profissional conceituado. E é isso que o online nos dá. Você não precisa morar na cidade da pessoa, que é um profissional conceituado, conhecido no mercado, para você ter o curso dele. Você pode estudar com ele online, né? Então, isso é uma das grandes vantagens. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. Então, tem vários profissionais aí que podem te ajudar nisso, profissionais conceituados, que você quer ser aluno desse indivíduo, né, desse profissional, você não precisa estar na mesma sala que ele, a mesma sala física, mas você pode sim ser aluno desse profissional conceituado. E hoje em dia, a internet, ela proporciona muitos benefícios para quem quer estudar, né, você sabe disso. O conhecimento muitas vezes está apenas a alguns cliques, e isso é muito interessante. Porém, é fundamental que você encontre aí fontes de conteúdo confiáveis, sérias, né? Para que, de fato, consiga aumentar os seus conhecimentos, por exemplo, em qualquer área. Mesmo que a internet ela esteja muito abrangente, ela consegue te oferecer muitos cursos, e, enfim, você tem que saber quais profissionais buscar. Isso em português, em raciocínio lógico, em direito penal, enfim, as disciplinas que você estuda. Então, com a produção textual, não é diferente. Eu, inclusive, conheço alunos que não assinam um curso inteiro, por exemplo, nesses grandes cursos preparatórios,
eles compram as matérias isoladas dos professores que eles preferem. Então, eu prefiro tal matéria com esse professor, compra a matéria dele, e vai fazendo as aulas com os professores que ele gosta, que ele entende melhor a linguagem daquele professor, que ele gosta mais daquele professor. Então, isso é uma das oportunidades que você tem num curso online. É o que eu sempre falo para os meus alunos do presencial. Eu falei, olha, não adianta mudar de escola, isso dos vestibulares, né? Que eu dou aula também para preparatório de vestibular. E eu falo assim, olha, não adianta você mudar de escola porque você não gosta do professor fulano de tal. Porque você vai para outra escola, você não vai gostar você até muda um professor, mas vai ter o outro que você não vai gostar. Então, o que você pode fazer? Você pode complementar com os professores online. Você não fala isso para eles, mas para você que já estuda online, você tem essa possibilidade de falar, esse aqui eu quero que seja meu professor de tal matéria, esse eu quero que seja meu professor de tal matéria. Então, a produção textual também tem isso. Existem vários benefícios que um bom curso de redação online pode te proporcionar, e eu vou mostrar para você alguns desses benefícios na nossa aula de hoje. E eu vou projetar aqui quais são as vantagens de fazer um curso de redação online. Então, é a flexibilidade de horário, já que você decide quando você fará as aulas. Então, por exemplo, eu tenho alunos que trabalham à noite e estudam durante o dia, outros que trabalham durante o dia, estudam durante a noite, trabalham de manhã, estudam à tarde. Enfim, tem vários ali, então ele não está preso a um horário, né? Tem a facilidade de acesso, porque você pode assistir a aula em qualquer lugar com internet. Então, você pode viajar, você pode acompanhar seu marido, sua esposa naquela viagem de trabalho dele. Você não vai perder o seu curso, porque você está fazendo esse curso online. E também você tem a possibilidade de revisar os conteúdos, já que você pode assistir as aulas mais de uma vez. Inclusive, os alunos do Método 1000, as lives que eu faço, eles têm acesso aí dentro da plataforma, justamente porque essa é a ideia, que eles consigam manter aí a rotina de estudos, né? E mesmo que ele não consiga acompanhar ao vivo, ele possa assistir depois. Então, se você está procurando algo que dê para encaixar aí na sua rotina e aprender de verdade, eu recomendo com certeza um curso de redação online, tá? Então, assim, você tem a garantia que você pode fazer o curso no seu tempo, de acordo com o seu cronograma de estudos e a sua necessidade, tá? Bom, também, né? Agora você vai falar assim, certo, Carla, mas qual curso eu devo fazer? Eu pesquiso na internet e eu vejo muitos cursos. Então, eu já citei, inclusive, aqui a importância de procurar um curso de redação online. Então, isso é importante, mas tem que ser confiável, não pode ser qualquer curso. Isso porque é essencial que o conteúdo seja de qualidade. Não é porque você vai estudar pela internet que as aulas devem ensinar menos. Eu lembro que quando começaram os cursos EAD, havia um grande preconceito com isso, falando assim, o curso EAD é fraco, né? O curso EAD é sem responsabilidade, é muito o contrário, né? Um curso EAD, ele pode te exigir muito mais, ele pode, inclusive, ser, enfim, né? Trazer muito mais conteúdo para você, inclusive, tá? Então, por isso que é importante que você procure por um curso formulado por uma instituição séria, ou então com professores renomados e reconhecidos na área. Essa é com certeza, porque pipocando curso para tudo que é lado tem o tempo todo, tá? Então, se você quer uma dica, claro, né, claro que eu vou ter que falar, né? O curso de redação do Método 1000 é uma ótima opção. Assim, só para eu te dar uma dica, né? Dentro desses cursos aí, o Método 1000 é uma ótima opção, tá? Até porque o Método 1000, só para quem tá aqui, muita gente me pergunta assim, Carla, qual é... Essa semana eu recebi assim, qual que é do seu curso? Eu falei, bom, como que eu vou responder isso? Qual que é do meu curso? Mas assim, basicamente ele é fruto da junção dos meus conhecimentos de atualidade, de história, de geografia, para argumentar muito bem, com a colaboração de 2 professores de português, né, que também corrigem os erros gramaticais, que também estão comigo no momento da correção das redações, tá? Tudo isso, claro, sempre com o objetivo de levar conteúdos que te ajudem de verdade a melhorar aí o seu desempenho na redação e ser efetivamente aprovado, tá? Mas independente de ser no Método 1000 ou não, quando você for procurar um curso online, o que precisa ter dentro desse curso? E isso eu posso te falar com muita tranquilidade, porque eu já fui aluna, né? E sei do que um aluno precisa quando está estudando redação online. E tá aqui. Primeiro ponto que tem que ter no curso: conteúdo.
Então, pontos importantes sobre argumentação, estrutura, né, da redação, que você deve se atentar para produzir um texto de qualidade. Então, a primeira coisa tem que ter conteúdo. Depois, tem que ter dicas, né? Não basta ter aquele conteúdo maçante e não ter dicas. Então, as dicas, orientações, para você se destacar na redação. Depois, são os eixos temáticos e temas, né, que são as explicações sobre os possíveis eixos temáticos e os temas que podem cair na redação, para que você possa, a partir dessa orientação, aumentar o seu repertório sociocultural e, com isso, melhorar a sua argumentação. E, por fim, necessariamente, tem que ter correção de redação. Gente, não adianta você estudar, ler um monte, etc., se você não tiver a correção da redação. Você precisa da análise de produções textuais de redações exemplares, né, para você entender o que leva aos bons resultados na prática. É por isso que sempre eu trago as redações aos alunos do Método 1000, para você ver o que você tem que fazer e o que você não pode fazer, porque eu trago os erros aqui também, eu não fico mostrando as redações, apenas as redações perfeitinhas, eu mostro os tipos de redação para que você possa visualizar, putz, eu estou fazendo a mesma coisa, então tá errado, ou legal essa estratégia, vou repeti-la, vou replicá-la. Então, esses são os itens que você precisa buscar na redação. Quem não tem, por exemplo, dinheiro para contratar um curso com relação aqui a esses tópicos, tem conteúdo na internet, você consegue montar o seu material, vai demorar mais tempo, mas você consegue montar seu material. Com relação agora à correção da redação, se não tem ninguém profissional para ler a sua redação, alguém tem que ler. Alguém que leia a sua redação sempre, tá? Seja sua esposa, seu esposo, sua irmã, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu amigo. Alguém precisa fazer a leitura desse texto. É obrigatório. Não pode ficar apenas na sua análise, tá? Mas aí você deve estar se perguntando, né? Afinal, o que o curso de redação online da professora Carla ensina? Porque eu mostrei o que precisa. Mas o que o meu ensina? Que também me fizeram essa pergunta algumas vezes essa semana. Então, eu vou mostrar aqui o que tem dentro do curso, o conteúdo programático que orienta as aulas do Método 1000, tá? Então, eu vou mostrar aqui para você, vou projetar, olha, são características gerais da redação, tem dentro do curso, tá? Dicas de redação que farão os olhos dos examinadores brilharem, ou seja, aquele negócio que não pode faltar na sua redação, que tem que estar presente na sua redação. A gente trabalha isso dentro do Método 1000. Nós fazemos análise de redação de concursos e vestibulares anteriores, tá? Às vezes tem redações de vestibulares muito boas que estão disponíveis na internet, então vale a pena compartilhar esse conhecimento. Também aqui o roteiro para produzir uma redação, nós temos os nossos roteiros aqui dentro de cada eixo temático. Dicas sobre como analisar aquele tema, tem dentro. Características estruturais de um texto dissertativo argumentativo, que é da maioria das bancas. Muita gente me perguntou, professora, PM Paraná, PC Paraná, PM Tocantins, PC Pará, que também está rolando aí, PM de São Paulo, todas essas bancas aqui, é dissertativo argumentativo, esses concursos que eu estou lembrando agora, mas tem outros aí rolando, todos esses concursos são do argumentativo, e nós temos dentro do curso, ou DPEM, PF, PRF, PCDF, que é quando é a banca CESP, aí é o modelo expositivo, também temos dentro do curso, e a gente treina o modelo expositivo também. Você precisa também, dentro do eixo, dentro do Método 1000, nós temos argumentos, fatos, dados, citações e tudo que você precisa para uma redação que é a prova. Cada eixo temático tem os PDFs correspondentes a eles. Tem temas de redação para treinar, tem o tema para cada modelo, e ainda ao fim do PDF, dentro de cada eixo temático, eu falo, estude tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, que também pode ser relevante para você. E os temas de redação os alunos treinam, fazem e mandam para a gente, e nós corrigimos e falamos o que eles erraram, o que eles precisam melhorar, né? E quando volta a redação deles, tá, para eles recebem junto com a correção um vídeo explicativo daquele conteúdo, com os erros, né, que foi cometido, né, enfim, de argumentação, e a argumentação que deixaria aquela redação mais rica. Então, tudo isso tem dentro do Método 1000 para os alunos explorarem e enriquecerem o seu conteúdo, tá? Bom, então deu para perceber o quanto é completo aí o Método 1000, né? Então, com o método, você aprende desde os pontos fundamentais para produzir uma redação de acordo com aquilo que é esperado pela banca, como você será avaliado e as dicas para você não ser penalizado, porque também ninguém quer ser penalizado, né? E até análises para se dar bem na redação, como eu vou mostrar para você daqui a pouco, tá? Uma redação
de nota 960 sobre doenças mentais. Então, se você está interessado em saber sobre doenças mentais e ler uma redação de qualidade, eu vou te mostrar hoje uma redação com 960 pontos, tá bom? Sobre doenças mentais. Agora, o que é preciso para você? O que é preciso para você fazer um curso online? Que eu falei o que você precisa procurar num curso, mas para você. Então, eu falei dos cursos, que eles precisam ter, né? Mas não basta ter um curso bom, você precisa também contribuir, e os alunos aqui sabem, tanto é que dentro do Telegram, né? Dentro do nosso grupo do Telegram, eu fico dando tarefas, e aí, claro que sempre eu vejo melhora, na maioria das vezes eu vejo melhora daqueles que se empenham e ficam fazendo as tarefas que eu mando, né? Então, isso é muito legal dentro do nosso curso. Então, até aqui deu para você perceber o quanto é vantajoso fazer um curso de redação online. Para ter uma excelente experiência, é importante estar atento a alguns pontos que eu vou salientar aqui. E aqui vem as duas questões, ó. O que você precisa para fazer um curso online, de redação online? Organização e disciplina e vontade de se desenvolver. Vontade. Aquela vontade tem que estar, sabe, sangue no olho, quando você quer muito aquilo. São as duas coisas que eu percebo que são os elementos que os meus alunos do Método 1000 têm quando eles alcançam avanços surpreendentes nas suas redações. Quando eles têm organização e disciplina e quando eles têm sangue no olho para conseguir crescer. Então, uma das vantagens, vamos falar da organização e disciplina, que uma das vantagens do curso de redação online é justamente a possibilidade de assistir as aulas quando você pode, que eu já falei, porém, para não acabar se esquecendo e deixando de fazer o curso, que eu também, agora que saíram os cursos, eu tive vários alunos que compraram o curso e daí, assim, atrasou, né, suspenderam os editais, não sabiam quando ia acontecer, meio que deu uma parada, teve gente que foi com sangue no olho. Sangue no olho e continuou estudando normalmente, como se o concurso tivesse data. Outros pararam, mas agora que saíram aí as datas, estão procurando. Então, isso é uma das questões. Tem que ter disciplina para não acabar deixando de fazer o curso, porque é fundamental ter um mínimo de organização e disciplina para isso. Por isso, é ideal que você consiga encaixar as aulas na sua rotina de estudo, separando um horário, né, para o curso na sua agenda. Fazendo isso, fica muito mais fácil se lembrar de fazer o curso, né, além de garantir o que você tem um compromisso aí com as aulas que não pode encaixar, por exemplo, outras atividades e horários dedicados a aquele momento. E o segundo tópico é a vontade de se desenvolver. Eu não sei quanto está a sua vontade, qual que é o nível que você tem de vontade de aprender a fazer uma redação para ser aprovado no concurso que você se inscreveu, tá? Mas eu imagino que seja alta. Então, a vontade de se desenvolver entra dentro desse item, são só duas coisas que você precisa ter, né? Disciplina e organização, que entra na mesma coisa, e vontade. Então, fazer o curso online e, de fato, tirar proveito dele, aprendendo com os conteúdos que estão presentes nele, só depende da sua dedicação. Mas não é só porque não tem, por exemplo, o professor ali do seu lado, olhando na sua cara, como é no presencial, cobrando, significa que você pode ser mais desleixado em relação aos estudos. Inclusive, esse é um dos motivos da criação do Telegram dentro do curso do Método 1000. É para eu ficar no pé de vocês o tempo todo, né? Então, mas assim, isso não significa que eu tenho que ficar ali, porque você também tem a sua responsabilidade. Então, o curso de redação online, ele te proporciona ótimas oportunidades, né, de aprendizado, mas você precisa saber aproveitá-los, assistindo às aulas, com atenção e praticando o que foi ensinado. Não basta ver e se você não praticar. E agora vamos para o momento da aula em que eu apresento uma redação exemplar. Então, como eu falei aqui, né, o tema da redação exemplar hoje é a necessidade de debater as doenças mentais, nota 960, e vamos lá, então, para ela, né? Vamos para ela. A introdução. Agora é atenção para você ver o que essa aluna fez para tirar 960 na redação dela. E você começa a ver se a sua redação tem esses elementos ou se ele não tem. Se ela não tem, tá? Então, vamos lá. Sabe-se que Machado de Assis, na sua obra O Alienista, já discutia acerca dos padrões estabelecidos pela sociedade. Qual foi a estratégia de contextualização dela? Ela contextualizou citando uma obra literária, que eu já expliquei isso para vocês aqui, que é uma das possibilidades estratégicas, né,
de começar uma redação. Você começa a redação citando ou um livro, ou uma citação, ou um filme, ou uma música, ou a Constituição, tá? Essa é uma estratégia. A estratégia dessa aluna foi citar Machado de Assis com o livro O Alienista, tá? Beleza? Então, é assim ela introduziu. Aí ela tem que partir para a próxima parte, que é a tese, tá? Então, nesse sentido, contemporaneamente, a padronização de um mundo globalizado tem impactos significativos na saúde mental das pessoas, visto que os ideais promovidos por vezes não são alcançáveis ou não existem. Então, qual que é a tese dela? A tese dela foi que no mundo existe uma padronização de como você tem que ser nesse mundo globalizado, mas que essa padronização está impactando, né, de forma significativa a saúde mental das pessoas, porque muitas vezes aquele padrão não é alcançável, visto, por exemplo, aquelas personal influencers, né, com aquele, isso mais no mundo feminino, né, personal influencer com aquele corpo maravilhoso, enfim, e que a vida dela tá desabando, mas ela tá linda, maquiada, e enfim, aí você fala assim, cara, eu não consigo fazer isso. Então, essa é a tese que ela colocou, olha, aquele padrão, aquela padronização do mundo globalizado está fazendo mal para a cabeça das pessoas. Basicamente, foi isso que ela falou, tá? E aí, termina. Por quê? Porque o terceiro período da introdução dela, ela está concluindo a introdução. Como eu já falei em uma outra aula, se você ainda não assistiu essa aula, eu recomendo que você assista, que é qual é a estrutura de uma redação, de uma discursiva. Se você não assistiu, é importante que assista, porque lá eu digo, olha, todos os parágrafos da redação precisa ter contextualização, né? Precisa ter apresentação de fatos e precisa ter conclusão. Então, a conclusão dela é o quê? Discutir a psicologia coletiva e individual é preponderante para uma sociedade justa, equilibrada e saudável. Então, assim, ela conclui a redação, a introdução, e daí ela vai para o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, ou seja, o segundo parágrafo da redação. E aí ela faz assim. Ela faz um bom uso de conectivos, como você vai perceber aqui, ó. Inclusive, se você não sabe o que é conectivos, eu sugiro muito que você estude, tá? Porque é essencial para uma redação que aprova. Mas vamos lá. Em primeira análise, cabe destacar que a busca por profissionais que tratam doenças crônicas comportamentais cresceu consideravelmente nos últimos anos. Esse é o tópico frasal dessa redação, que a busca pelos profissionais cresceu nos últimos anos. Basta você ver, por exemplo, né, ali quando você rola no seu Instagram, né, você vê aí muita gente falando sobre comportamento, sobre relacionamento, sobre manter a cabeça sã, o corpo e a mente sã, aquelas coisas todas. Né? Então, ela falou, esse foi o tópico frasal dela. E aí agora ela precisa fazer o quê? Ela precisa comprovar que existe isso. E ela disse... O sociólogo Emile Durkheim afirma que a sociedade, como um corpo biológico, precisa que todas as suas partes funcionem de forma coesa. Então, o que ela está dizendo? Tá? Como eu falo assim, você sempre tem que comprovar o seu tópico frasal. Você pode comprovar com fatos, com autores, com citações, com dados de uma forma geral, dados, depende do assunto. Aqui a estratégia dela foi o quê? Ela comprovou a primeira parte dela, que é o tópico frasal, usando o Emile Durkheim, dizendo, olha, as pessoas estão buscando, tá? Buscando muito profissionais para tratar de doenças crônicas comportamentais, porque nós temos uma sociedade que precisa, o corpo biológico precisa que todas as partes funcionem de forma coesa. E aí ela faz a conclusão, como eu sempre falo, né? 3 períodos. Assim, ao observarmos o aumento da busca por cuidados emocionais, é nítida a má coesão da coletividade. Debater tal problemática, então, é mais que refletir sobre os indivíduos, mas sobre as suas interações. Então, ela faz uma conclusão, por quê? Porque se ela falou lá do Durkheim, da sociedade como um corpo biológico, ela não pode falar do indivíduo. Ela vai ter que trabalhar da sociedade. E normalmente é interessante, por que a redação dela ficou interessante? Porque a maioria das pessoas nesse tema fizeram o quê? Falaram do indivíduo, só do indivíduo, que o indivíduo está doente. Mas ela traçou um caminho diferente. O que ela fez? Ela falou que a parte dos nossos problemas mentais é resultado desse corpo biológico coletivo que não está bem. Tá? Isso que ela quis dizer. Bom, vamos lá então. Então, o que ela fez aqui? Ela conseguiu, nesse argumento, nesse tópico, nesse parágrafo, perdão, da redação dela, ela conseguiu selecionar, relacionar os argumentos.
Exatamente, ela fez uma argumentação muito forte, muito consistente, né? Foi muito boa a argumentação dela, um argumento muito rebuscado de alguém que treinou bastante para redação, com certeza, tá? Próximo aqui. Nesse contexto apresentado, a depressão, a bulimia e a anorexia são exemplos da instabilidade social à medida que os seus agentes causadores devem-se, em parte, ao modelo econômico vigente. Outro tópico frasal. Tem que ter um tópico frasal para cada parágrafo de desenvolvimento. Então, qual foi o tópico frasal dela aqui? Olha, o modelo econômico vigente, né, levam, né, a esse contexto de depressão, de bulimia, de anorexia e etc. Então, o grande destaque, e aí ela continua, olha, se ela falou, veja só, se ela falou do modelo econômico vigente, tá vendo que é uma pessoa que entende bastante de história, né? História, de economia, ela vai ter que falar obrigatoriamente do capitalismo, porque é o capitalismo que vive hoje, né? Então, assim, o grande destaque do capitalismo é o alcance e a qualidade das propagandas midiáticas que objetivam estimular o consumo. No entanto, junto disso, vincula-se a felicidade. Olha aqui que legal. No entanto, junto disso, ela deixou bem coeso, né? E bem coeso a redação dela. No entanto, junto disso, vincula-se a felicidade ao poder de compra e aos padrões criados, como o corpo perfeito e a roupa da moda. Ela tá fechando aqui, ó. Tá vendo que ela tá fechando agora a redação? Ela já tá encaminhando para a conclusão. Ela não tá fazendo a conclusão, mas ela tá encaminhando. Ela tá dizendo, olha, esse contexto social vão refletir no comportamento individual que vai provocar uma doença mental. Tá? Então, olha, volto aqui, ó. No entanto, junto disso, vincula-se a felicidade ao poder de compra e aos padrões criados como um corpo perfeito e a roupa da moda. Tais vínculos criam uma relação de dependência emocional que, quando contrariada, tem impactos negativos sobre os seres. Logo, o debate é imprescindível para as relações humanas. Show de bola, né? Show de bola. Aqui também um parágrafo excelente que ela fez, trabalhando tudo que ela se propôs a apresentar lá na introdução. Então, eu também percebi, aqui tem o quê? Olha, ela conhece mecanismos linguísticos para a construção da argumentação, ela apresentou uma ótima utilização dos mecanismos linguísticos, que são esses conectivos que eu falo, que se você não sabe o que é um conectivo, é fundamental que você aprenda antes de fazer a sua prova, né, porque ela conseguiu usar muito bem esses mecanismos linguísticos para a construção da argumentação dela. E aí ela termina, tem muita gente que tem muita dificuldade para concluir, e ela faz uma conclusão excelente, uma conclusão completa, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Evidencia-se, portanto, que discutir doenças mentais no século XXI é aprofundar reflexões diversas acerca do modelo social e dos cuidados com a psique. É imprescindível dessa forma que o Ministério da Educação fomente discussões em escolas e universidades, visando conscientizar e informar todos sobre os impactos de possuir a mente instável, como prevenir e tratar. Além disso, desmistificar a felicidade vinculada ao poder de compra. Somado a isso, o Ministério da Saúde deve promover campanhas acerca de tratamentos para doenças mentais e disponibilizar no Sistema Único de Saúde, o SUS, mais profissionais capacitados nessa área. Feito isso, a sociedade terá mente e corpo são. Tá? Então, aqui essa conclusão tem aqueles elementos que eu sempre ensino para você, do que você precisa colocar na sua conclusão. Precisa ter quem vai fazer, como vai fazer, quais serão as estratégias, né? E qual será o resultado disso, tá? Bom, então é isso, né? Nós terminamos aqui a nossa aula. Até mais.